A gestão de riscos sempre é lembrada quando uma tragédia acontece. Só que cada vez mais o TCU tem exigido que a gestão de riscos esteja presente nas atividades administrativas das organizações desde o momento do planejamento. E o risco faz parte da nossa profissão. Se decidirmos não corrê-lo, as aeronaves não decolam, nem os processos andam. Por isso é tão importante sabermos gerenciar os riscos, para que a gente possa decidir ou conviver com eles, ou mitigá-los, ou outras ações correspondentes, mantendo sempre as nossas organizações em segurança. Começou-se a falar de gestão de riscos ainda nos anos 70, com a publicação do primeiro artigo mais famoso sobre o tema. Em 1992, esse comitê, o COSO, publicou um guia que ficou internacionalmente conhecido e é uma grande referência até hoje. Mas em 2002, o caso dessa empresa, Heron, dos Estados Unidos, em que houve um escândalo de fraude em balanços financeiros, resultou na criação dessa lei, Sarbanes-Oxley, que foi um marco na necessidade de fazermos a gestão dos riscos das empresas e a publicidade e demais ações de governança conhecidas até hoje. Em 2004, o COSO publicou a segunda versão do seu guia, o COSO 2, que também é muito conhecido até hoje. E no Brasil, os marcos principais ocorreram com a publicação da ISO 31000, que trata desse assunto de riscos. E em 2016, na administração pública, a Instrução Normativa Conjunta do Ministério do Planejamento e CGU trouxe esse assunto já como uma obrigação para a administração pública. Em 2017, o Decreto de Governança também traz uma referência a esse assunto e tivemos a publicação em 2017, posteriormente em 2018, da DCA 16-2, Gestão de Riscos no Comando da Aeronáutica, que vamos aprofundar um pouco mais nas próximas aulas. Vamos falar agora algumas definições básicas sobre gestão de riscos. Quando a gente fala de risco, na verdade, a definição correta é evento de risco. E o que é esse evento de risco? É a possibilidade de ocorrência de um evento que tenha impacto no atingimento dos objetivos da organização. Então, o risco está sempre ligado à possibilidade e ao impacto nos objetivos. Se for um fato consumado, então não é risco, porque não é mais uma possibilidade. Risco inerente é aquele risco a que uma organização está exposta sem considerar quaisquer medidas de mitigação ou controle que possam reduzir a probabilidade da ocorrência ou seu impacto. Ou seja, aquele risco que nós acabamos de detectar. E risco residual é o nível de risco que uma organização está exposta após a implementação de medidas ou ações de controle para redução e tratamento do risco. Aqui temos uma representação do risco inerente que acabou de ser detectado. Quando ele passa por uma medida ou ação de controle, aquela proteção que a organização coloca, o que sobra é o risco residual. E medidas ou ações de controle? São todas as medidas que a organização aplica para tratar os riscos, aumentando a probabilidade que os objetivos e as metas sejam alcançados. Então, todas essas proteções que a gente coloca nas nossas atividades, nas nossas tarefas, nos nossos processos, são medidas ou ações de controle. Elas podem ser preventivas ou de mitigação. E também são chamadas de controles internos da gestão. Então, imaginemos a nossa organização hoje
a gente traça um objetivo para ser atingido e estabelecemos uma estratégia para atingir esse objetivo. As medidas de controle são proteções que nós colocamos na nossa estratégia, que são as nossas tarefas, nossas atividades, processos, projetos, enfim, proteções para que possamos atingir os nossos objetivos e os riscos não impeçam de que isso aconteça. Existem alguns mitos na gestão de riscos. Isso não vai acontecer porque já estamos tomando providências? Não precisamos colocar essa medida de controle porque já está em andamento? Ou a chance de acontecer isso é quase zero? Mas, como eu disse, isso são mitos. Porque pequenas possibilidades podem trazer grandes impactos. Temos que analisar cada caso. As ações em andamento devem ser registradas, então não é porque nós estamos já tomando providências que o risco não existe. E é um processo de aprimoramento contínuo. Eu posso não detectar alguns riscos na primeira análise, num segundo momento, identificá-los, outros riscos deixam de acontecer, então sempre vamos aprimorando a nossa análise de riscos. Etapas do gerenciamento de riscos. Conforme podemos observar na imagem, nós temos 5 etapas para fazer o gerenciamento dos riscos. Então, primeiro, levantamos as informações do ambiente interno e externo e dos objetivos que têm que ser atingidos. Depois, identificamos os eventos de riscos. Em terceiro, fazemos a avaliação dos riscos e controles. Em quarto, planejamos a resposta aos riscos. E, por último, nos preocupamos com a fase de informação, comunicação e monitoramento. Nós vamos ver com maiores detalhes cada uma dessas etapas. Começando pela análise SWOT. A análise SWOT é a melhor forma de levantarmos as informações sobre o ambiente interno e externo. Esse termo SWOT é um acrônimo das palavras em inglês que significam forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Temos à direita aqui uma representação, uma imagem de como nós podemos estruturar essas informações levantadas. E para levantar essas informações, nós podemos fazer uma série de perguntas que estão elencadas aqui, que correspondem a cada um desses quadrantes da nossa SWOT. Após respondidas as perguntas do slide anterior, então nós já temos a lista de todos os itens, todas as oportunidades, as ameaças, as forças e as fraquezas da nossa organização. Que fique claro que nós fazemos essa análise de ambiente interno e externo no momento do planejamento, no momento que nós elaboramos, por exemplo, o nosso programa de trabalho anual. E após fazermos esse levantamento dos itens, então nós podemos fazer o cruzamento entre cada um deles, onde uma força ajuda a ressaltar uma oportunidade, onde a força é prejudicada por uma ameaça. E assim a gente vai fazendo para cada um dos itens, para tentar entender o que a nossa organização está passando, o que ela vai passar, pode passar, e elaborar as estratégias, que são as ações que constarão no nosso planejamento. Mas para fim de análise de riscos, o importante é o cruzamento entre as fraquezas e ameaças, porque se eu encontro pontos fracos que acentuam o risco de uma ameaça, então são os itens mais preocupantes e esses têm que entrar no foco da minha análise de riscos. Essa é a única forma de levantar os riscos? Não, nós podemos encontrar riscos nas mais diversas situações. Nós podemos verificar riscos por meio de sindicâncias, IPMs, por meio do livro do oficial de dia. Então, toda aquela situação preocupante que a gente tem que evitar que ela aconteça, ou que ela volte a acontecer, que ela se repita, são situações que vão entrar na nossa gestão de riscos.
Mas aqui é uma forma didática para começar esse trabalho de levantamento. E o foco, assim, o que não pode deixar de ser observado é esse onde o ponto fraco acentua o risco de uma ameaça. Aqui eu coloquei um exemplo, como se eu tivesse uma lista já das minhas fraquezas, das minhas ameaças, e verificamos na nossa organização que há um déficit na ocupação da tabela de pessoal como uma fraqueza atual da organização. E eu tenho a ameaça de que muitos militares devem pedir reserva no próximo ano. Então perceba que esses dois itens têm uma relação. E aí, no cruzamento entre eles, eu verifico que o déficit de pessoal vai ser agravado se muitos militares pedirem reserva no próximo ano. Então, esse é um ponto que tem que entrar no meu radar da gestão de riscos. Eu tenho que separar isso para fazer uma análise de riscos pontual e tentar prevenir que isso se torne um grande problema no futuro. Depois de passar por essa etapa da análise SWOT, identificar os principais eventos de riscos que ameaçam a organização, então nós poderemos passar para a próxima etapa. Então, após realizarmos a análise SWOT, ou por outros meios, conforme comentado na aula anterior, nós já listamos os possíveis eventos de risco para a nossa organização. E uma vez que nós temos os eventos de riscos, para cada um, nós precisamos identificar as suas causas e as suas consequências. Quando esse risco vem da análise SWOT, então a causa pode ser uma fraqueza e uma ameaça, ou várias fraquezas colaboram para o mesmo evento de risco, várias ameaças colaboram também, e a gente pode imaginar outras também causas além daquelas que nós verificamos na SWOT. E também vamos tentar imaginar as possíveis consequências do risco. Lembrando que as causas estão associadas com a possibilidade do risco acontecer. Então, é uma ligação direta com a probabilidade. E as consequências estão ligadas ao impacto, se aquele risco se concretizar e virar fato, qual impacto ele causa? Então, as consequências estão ligadas a esse fato. E aqui, por definição, relembrando, causas são condições que dão origem à possibilidade de o evento ocorrer e podem ter origem no ambiente interno e externo, como eu falei. A principal ferramenta é a análise SWOT. E as consequências são resultados ou impactos de um evento de risco sobre os objetivos do macroprocesso. Aqui, para ficar mais visível, eu trago um exemplo de um risco. Então, imaginemos que detectamos esse risco de acesso não autorizado a informações restritas da nossa rede. Quais as causas desse risco? Então, aqui algumas foram detectadas na SWOT e outras nós também imaginamos na hora que a gente pensa nesse risco acontecendo. Então, quais são as possíveis causas? Obsolescência ou falta de recursos específicos de TI para proteção, ataque cibernético, se tivermos ataque cibernético vamos ter o acesso, despadronização dos softwares, falta de mentalidade de segurança de informação e o uso indiscriminado de dispositivos móveis, que aqui podem ser inclusive pendrives. E quais consequências se esse risco de acesso não autorizado acontecer? Exposição negativa da imagem institucional, exposição de informações de acesso restrito e degradação da capacidade de combate. Então, isso é o que nós fazemos nessa segunda etapa do gerenciamento de riscos, antes de passar, então, para a terceira etapa, que nós vamos avaliar os riscos e os controles. Na terceira etapa, então, como é que nós avaliamos os riscos? Primeiramente, nós temos que pensar na probabilidade daquele risco acontecer. Então, nós já identificamos o risco e agora, olhando para suas causas, vamos tentar entender qual a probabilidade dele acontecer. Essa lista de probabilidades que eu trago aqui, ela depende da política de cada
grande comando de cada organização. Isso depende da política de gestão de riscos que cada um define. Então, aqui temos uma probabilidade listada de 1 a 5, que vai de muito baixa a muito alta. Dependendo da política de gestão de riscos, ela pode ser de 1 a 4, de 1 a 3. Então, são critérios que a organização define, essa política. Quais são esses critérios? Neste caso aqui, neste exemplo, temos essa probabilidade com as definições do que significa cada uma. E aqui temos, no caso do risco do nosso exemplo, a probabilidade de que é possível que o risco aconteça. Então, o evento deve acontecer em algum momento entre 30% até 50% de chance de ocorrer. E o impacto do risco? O impacto sempre está ligado às consequências daquele risco. Então, se aquele risco se tornar um fato, quais os impactos que aquilo trará? Nós verificamos isso na fase anterior. Então, de acordo com o nosso exemplo, nós vamos classificar o impacto daquele risco, reforçando que o impacto que eu trouxe aqui como exemplo, ele depende, essa classificação depende da política de riscos da organização. Então, neste caso aqui, segundo a política de gestão de riscos da organização que eu utilizei para fazer a minha análise, então se classifica o impacto de insignificante até catastrófico, em valores de 1 a 5. E essa classificação depende das definições da própria organização, que podem ser de 1 a 4 ou da mesma forma que a probabilidade. No nosso exemplo, então, qual o impacto se aquele risco realmente acontecer, se ele se tornar um fato? Depois da análise, que eu já identifiquei as possíveis consequências, eu chego à conclusão, olhando para as consequências, que o impacto é grande. Então, tem significativo impacto nos objetivos de difícil reversão. Então, acabei de avaliar o impacto do meu risco. E após essa avaliação, então, eu vou jogar esses itens de probabilidade de impacto na minha matriz de riscos, que também é definida conforme a política de risco da organização. Eu trouxe aqui um exemplo da Direns. Se nós colocarmos aqui a nossa análise de probabilidade e nossa análise de impacto, então, de acordo com o exemplo que nós vimos, probabilidade possível, impacto grande, esse risco é considerado muito grave. Esse é o meu risco inerente que eu acabei de detectar. Aqui eu trago um outro exemplo, que é uma matriz do Comprep, que classifica os riscos em 3 níveis, enquanto aquela da Direns classificava em 5. Neste caso aqui, então, colocando a probabilidade nível 4, né, ocasional, o impacto perigoso, se eu colocar aqui, eu tenho um risco não tolerável. Esse é um outro exemplo de uma avaliação de risco. Então, percebam que isso depende dos critérios que foram definidos pela organização. Nós vamos ter diferentes critérios de probabilidade de impacto e diferentes matrizes de risco. E o que importa é essa classificação, porque com base nisso, nesse nível de risco, que nós poderemos tomar as decisões mais para frente. Mas depois de passar por essa análise das probabilidades e dos impactos, então nós vamos ver as possíveis medidas preventivas e de mitigação que nós podemos tomar em relação àquele evento de risco. As medidas preventivas são barreiras para diminuirmos a probabilidade daquelas causas acontecerem. E as medidas de mitigação também podem ser chamadas de medidas de contingência, que eu vou aplicar se o risco realmente se tornar um fato. Elas vão tentar diminuir o impacto daquelas consequências. E depois que nós colocamos essas medidas, essas ações de controle, então nós fazemos nova avaliação do risco. Então, se eu coloquei medidas
para diminuir a probabilidade e medidas para amenizar o impacto, então, naturalmente, o risco vai diminuir de nível. No nosso caso aqui, ele saiu da zona vermelha e entrou nessa zona amarela, onde eu consigo mitigar o risco. Então, isso é o que aconteceu com o meu risco residual, ou seja, eu identifiquei o risco, que era o risco inerente, apliquei medidas preventivas e de mitigação, e depois analisei de novo e eu vi que o nível do risco desceu. Esse é meu risco residual. E após isso, nós podemos decidir a resposta que nós vamos dar ao risco na próxima etapa. Na quarta fase, nós vamos definir que tipo de resposta nós vamos dar aos riscos. Existem 4 tipos de respostas aos riscos: evitar ou prevenir, aceitar, transferir ou compartilhar e mitigar ou reduzir. Eu trouxe os nomes que são sinônimos para que vocês entendam que esses nomes podem variar de acordo também com a política de riscos das organizações. Evitar o risco significa descontinuar as atividades que geram risco, ou seja, para tudo, para o processo. Ele não pode acontecer. Nós chegamos à conclusão de que o nível do risco é tão grave que nós não podemos correr esse risco. A próxima opção é aceitar conviver com o risco. Então, aceitar é conviver com o evento de risco mantendo práticas e procedimentos existentes. Ou seja, eu analisei o risco, ele existe, mas provavelmente o impacto dele é tão pequeno ou a possibilidade tão remota que ele aconteça que eu aceito conviver com esse risco. Então, aceitar risco também é gerenciar riscos. Muitas pessoas podem pensar que não podemos aceitar nenhum risco, temos que eliminar todos. Não, podemos chegar à conclusão de que a gente pode conviver com esse risco da forma que ele está. E transferir ou compartilhar é reduzir a probabilidade ou impacto pela transferência ou compartilhamento de uma parte do risco. E o melhor exemplo é a contratação de um seguro de carro ou terceirização da atividade. Então, ou eu estou transferindo aquele risco para alguém, ou eu estou compartilhando o risco com um terceiro. E quando o risco é submetido a um nível superior na cadeia hierárquica, então nós estamos transferindo o risco. Eu não consigo resolver no nível da minha organização, eu preciso transferir para que a instância superior tome uma decisão. E por último, que é o mais comum, é mitigar o risco, ou seja, adotar medidas para reduzir a probabilidade ou o impacto. Então, qual a diferença disso para aceitar? Aceitar, eu aceito o risco como ele está. Mas se eu tomar alguma medida para tentar diminuir as causas, alguma medida para tentar diminuir as consequências, então eu estou mitigando riscos, ou seja, eu vou tentar amenizar, diminuir o nível daquele risco. Essa é a resposta mais comum. Em alguns exemplos de medidas de controle, medidas preventivas de mitigação, que eu trago aqui, são atribuições de responsabilidades, então eu defino quem tem a responsabilidade por cada etapa do processo. Então eu estou diminuindo o risco de ter um processo redundante ou de alguém deixar de fazer alguma coisa. Revisão por superiores, uma normatização interna, eu escrevo uma NPA definindo como aquele processo vai ser definido, autorizações e aprovações, então olha, esse documento só vai sair se for aprovado pelo chefe. Controles físicos, então uma forma de ser controlada fisicamente, ser verificada pessoalmente aquele processo, aquela atividade. Segregação de funções, então pessoas diferentes controlando etapas diferentes do processo. Capacitação e treinamento, também uma medida, pode ser uma medida preventiva. Reuniões de padronização e programas de contingência.
Como exemplo, nós tratamos do risco do acesso indevido a informações. Então, nós já tínhamos visto as causas e colocamos medidas preventivas que possam atacar essas causas. Então, as medidas preventivas, elas têm uma relação direta com as causas. Isso é muito importante quando nós estamos analisando os riscos. Medidas preventivas atacam as causas. E as medidas de contingência, elas vão atacar as consequências. Então, podem ser chamadas de medida de contingência ou medida de mitigação, mas sempre tem que ter uma relação direta com as consequências. Neste exemplo de resposta a riscos definido na política do CONPREP, então, aquela organização já definiu que para cada nível de risco existe um tipo de resposta padronizada. Então, vemos aqui, nesse exemplo, está na política de risco do CONPREP, e isso é definido por cada tipo de organização. Sempre você vai definir a resposta depois de ter certeza do nível do risco que foi avaliado. E, ao final, passamos para a quinta etapa de informação, comunicação e monitoramento, que veremos a seguir. Na última etapa, vamos falar sobre informação, comunicação e monitoramento. Ou seja, precisamos organizar as informações que nós detectamos nas etapas anteriores, comunicar as partes envolvidas e monitorar a evolução dos riscos, o que está acontecendo, pois o cenário vai mudando. Então, é preciso registrar as informações em um sistema próprio ou em um processo plano de gerenciamento de risco. No caso, o Comando Aeronáutica utiliza o GPAE. Atentar para a possibilidade de informações de acesso restrito. Se durante o levantamento dos riscos verificarmos informações que precisam ter um tratamento diferenciado devido à sua sensibilidade, então não poderemos, por exemplo, lançar no GPAE. Comunicar as partes envolvidas sobre as ações a serem tomadas. Então, se nós detectamos, por exemplo, que precisamos de uma outra unidade para nos apoiar com uma ação de infraestrutura ou com uma ação de segurança de TI, temos que comunicar essas partes que foram levantadas durante a nossa análise de riscos. E, por último, devemos acompanhar o andamento das ações e a evolução do cenário. Como já foi falado, alguns riscos podem deixar de existir, riscos novos podem surgir, então é um processo sempre dinâmico. Aqui é uma ficha de exemplo para registrar a análise do risco. Então, aqui foi o risco levantado, que a estrutura, a capacidade de internet seja inferior à necessidade das aulas online. Foi levantado isso durante uma reunião, mas também poderia ter sido na análise SWOT. Se fosse na SWOT, nós colocaríamos as fraquezas, as ameaças aqui nas causas. Não foi o caso. Aqui nós detectamos 3 outras causas durante as discussões dessa reunião e a principal consequência, que nesse exemplo seria a suspensão das atividades acadêmicas. Então, registramos aqui a avaliação do risco, que é o risco inerente, chegamos à conclusão de que a probabilidade seria baixa, devido à estrutura existente hoje, mas o impacto, se o risco realmente acontecer, é grande, e o nível do risco é grave. As medidas preventivas, conforme já falamos, elas precisam atacar as causas, então tem que ter uma relação entre as medidas preventivas e as causas, assim como tem que ter também uma relação entre a medida de contingência, após o evento de risco, e as consequências. Depois de analisarmos essas medidas, ok, se eu aplicar essas medidas, então eu entendo que tanto a probabilidade quanto o impacto diminuiriam. Nesse caso, eles abaixaram e o nível do risco também por consequência. Esse é o risco residual. Então, eu decido a resposta ao risco, que no nosso caso aqui seria mitigar.
nós colocamos aqui, nessa ficha, quem vai acompanhar o risco, que nós chamamos proprietário do risco, e a aprovação do comandante sobre a análise que foi feita. Aqui temos um exemplo também de um risco registrado no sistema GPAE, onde temos os campos bem parecidos com aqueles da ficha que nós mostramos anteriormente. Por fim, lembre-se o quanto é importante nós fazermos uma gestão de riscos para preservarmos a nossa organização. Como disse esse estatístico alemão, é impossível que o improvável nunca aconteça.